Rossana, não é? Certo. Braudemar, Cutitonda, Manuel, se eu falei errado, você me corrige, Cutitonda, Gonçalo. Se vocês puderem abrir um minutinho só, que seja, o vídeo, para que eu possa vê-los e para a gente se apresentar, é um minutinho só, tá? Oi, Luiz Felipe, tudo bom? Gonçalo Tudo. fazendo. Duarte, oi Duarte, o Miguel tá ali, né, Miguel? Felisberto, pode abrir o vídeo. Braudemar, Ludmila, Gonçalves. Indira, você é minha ex-aluna? Tô lembrando do nome Indira Cirilo. Oi, Rossana, é Rossana, não é? Rossana? Certo. Rossana. Felisberto, Cutitonda, tá certo, Cutitonda? Tá certo. Gonçalves. Duarte, Indira. Bom, à medida que os outros, né, puderem abrir o vídeo, pelo menos para o começo, se por acaso a internet ficar ruim, por alguma razão, a gente desliga os vídeos, tá bom? Sem problema. Pessoal, qual que é o nosso objetivo hoje? O Miguel está aqui hoje como mediador, eu não sei se você quer fazer a apresentação, Miguel, e depois eu continuo. Nessa hora que nós estaremos juntos, né, para esse bate-papo, o Miguel faz a apresentação e a gente continua. Boa noite, caríssimos gestores do projeto. É com muita alegria que eu dou início a esse nosso webinar para falarmos um bocadinho sobre a apresentação da formação Gestão de PMO com foco em resultado. Espero que seja um período em que as pessoas possam tirar dúvidas, aprender e saírem daqui com muita, mas muita informação e que possa ser útil no vosso dia a dia. Professora Tânia, esteja à vontade, pode começar. Tá, ok. Pessoal, então, antes de mais nada, é um prazer tê-los aqui, tá? Nosso objetivo com esse workshop, basicamente, é apresentar para vocês quais são os principais pontos a serem discutidos na formação que já está, né, agendada para início no dia 8 de outubro, tá? Então, nessa formação, nós vamos discutir, e eu pretendo apresentar elementos, né, conceituais para que nós possamos embasar o passo a passo para a implementação de um PMO, não é? Como eu comentei em alguns materiais que já foram enviados aí pelas redes sociais, o PMO é o escritório de projetos, é o que é conhecido aí no mercado, né, com a sigla de PMO, que é o Project Management Office, que é um escritório de gerenciamento de projetos, tá? Essa formação tem como intuito principal apresentar práticas, técnicas e ferramentas para que vocês possam despertar um olhar um pouco mais refinado a respeito dos desafios dessa empreitada, dessa jornada, tá? Como nós devemos nos preparar, quais são os pré-requisitos antes de implementarmos essa estrutura, tá? Que pode ser tratada, considerada aí dentro das organizações de vocês com o mesmo poder de um departamento, de uma área, tá bom? Depende muito de como é a cultura, como é a maturidade em gestão de projetos e quais são os objetivos estratégicos desenhados pelo corpo diretor, tá bom? A depender disto, da maturidade em gestão de projetos, das diretrizes, a gente desenha, tá? Define como deve ser este PMO. Então, o objetivo do workshop é passar alguns dos principais elementos que serão detalhados nessa formação de 10 horas a ser iniciada no dia 8 de outubro, tá bom? Mas eu gostaria também que, nesse momento nosso, a gente pudesse aprender um pouquinho, discutir um pouquinho.
Então, em 30 minutos, que é o meu objetivo, eu vou passar alguns dos principais conceitos, passo a passo os passos principais para implementarmos um PMO, sem entrarmos em detalhes, naturalmente, porque 1 hora não dá para isso, e os outros 30 minutos eu gostaria de ouvir de vocês. Quem já está no processo de implementação de PMO nas empresas, quem tem dúvidas a respeito de vou empreender esse desafio de implementar um PMO, quais são os benefícios, quais são os riscos, quais são os pré-requisitos necessários para implementar um PMO. Nesses 30 minutos, eu gostaria de ouvi-los também, porque aí a gente forma uma opinião e troca algumas informações, né? Uns com os outros. Miguel, você já compartilhou, né? Miguel, ainda não está disponível o compartilhamento para mim. O Miguel precisa liberar para mim o compartilhamento. Já está liberado. Está liberado? Já. Agora já foi. Tá. Ok, tá bem. Bom, pessoal, como eu havia dito a vocês, a formação que está programada, né, para acontecer nos dias 8, 9, 15 e 16 de outubro, tem como tema principal, né, a discussão do PMO voltado para resultados. Para que esse PMO possa gerar resultados, qual que é a nossa principal consideração a fazer? Quais são os principais objetivos, né, dessa formação e o que nós pretendemos alcançar? Bom, primeiro, permitir que vocês, né, compreendam a estrutura de um PMO. PMO tem diferentes estruturas, tá? Diferentes complexidades. E ele pode se posicionar na hierarquia, no organograma de uma empresa em diferentes pontos, a depender, como eu havia dito antes, dos interesses, do objetivo e da estratégia do CEO da empresa, tá bom? Eu vou posicionar esse PMO em diferentes pontos, como eu havia dito. Antes de pensar onde posicionar esse PMO, qual é o papel desse PMO? Qual o menu de serviços? O que esse PMO vai oferecer para os gestores dos projetos que estão em diferentes departamentos da organização? Como esse PMO pode contribuir para que esses projetos se iniciem, estudos de viabilidade sejam feitos, a gente escolha o melhor projeto de acordo com as diretrizes estratégicas da empresa, como melhor planejar esse projeto dentro de uma metodologia, que o PMO é responsável por ela, quais são os principais registros que devem ser feitos, como a melhor forma de planejar. E aí, o PMO tem esse papel fundamental de direcionar esse passo a passo. E o PMO vai assumir diferentes serviços, né? Oferecer diferentes serviços, a depender também desse item número 2 aqui. Qual é a maturidade de gestão de projetos da sua organização? Qual é a maturidade em gestão de projetos de cada um dos principais líderes ou aqueles que serão responsáveis por liderar, por conduzir um projeto? Daí, dependendo da maturidade da organização e da maturidade de gestão de projetos destas pessoas que serão responsáveis por conduzir esses projetos, eu vou definir um PMO com uma estrutura A ou B. Um PMO que seja responsável por um menu de serviços, por uma lista de serviços um pouco mais simples ou um pouco mais complexa. Não dá para mim definir um PMO com responsabilidades complexas se a própria organização ela não tem maturidade em gestão de projetos. Se os líderes, aqueles responsáveis por conduzir os projetos, também não têm uma formação adequada, uma maturidade adequada em gestão de projetos. Daqui a um pouquinho a gente fala um pouco o que significa, quais são os principais
elementos para a gente mensurar o que é ter maturidade em gestão de projetos ou não. O que eu considero para dizer se a empresa tem maturidade de projetos mais básica ou um pouco mais elevada. Então, aqui nós vamos, na formação, aplicar ferramentas, tá? Para que vocês consigam medir questionários. Essas ferramentas, em geral, são questionários, tá? Para que vocês... E eu vou entregar para vocês esses questionários para que vocês possam medir essa maturidade. Qual o impacto da maturidade na gestão do PMO? O outro passo a ser discutido na formação é como definir um portfólio de projetos. Então, eu vou identificar projetos no nível estratégico, projetos que são responsáveis por manter a estrutura da empresa com condições o suficientes para que os líderes de projetos e a sua equipe possam trabalhar e entregar resultados. Então, às vezes, eu tenho que desenvolver projetos internos, até projetos de upgrade de sistemas, projetos de melhoria de infraestrutura básica, para que vocês possam conduzir os seus projetos que vão gerar os resultados que a empresa espera. E daí eu vou compor meu portfólio de projetos, que são os projetos que vêm, né, que foram aprovados para serem conduzidos em cada um dos departamentos da sua empresa. E os projetos são os projetos responsáveis por trazer receita e faturamento. Nós dizemos que são os projetos estratégicos também. Definir, então, aqui nós vamos discutir um pouquinho como é o passo a passo para que a gente possa fazer os estudos de viabilidade a partir das necessidades, estudos de viabilidade apontar projetos A, B e C das áreas A, B e C, marketing financeiro, recursos humanos ou da própria operação da sua empresa, são importantes para que a gente possa alcançar os objetivos definidos lá nas diretrizes estratégicas. Escolhi os projetos, fiz os estudos de viabilidade, priorizei os projetos, eu vou definir quais deles eu coloco dentro do que a gente chama portfólio de projetos, que é uma outra questão. Às vezes a empresa está conduzindo vários projetos estratégicos, projetos operacionais, projetos de infraestrutura, projetos de capacitação, mas nem todos eles eu quero que ele faça parte do portfólio. Alguns projetos vão tocar, né, à medida que o líder entenda que deve tocar, porque às vezes eles são simples demais e eu não entendo que eles não são importantes, críticos o suficiente para serem adicionados ao portfólio. Uma vez dentro do portfólio, ele pode fazer parte do PMO, e daí fazer parte da responsabilidade do PMO de ajudar, fazer com que estes projetos tragam os resultados. O PMO, na verdade, o líder do PMO, na verdade, ele tem como principal função dar condições para que os líderes dos projetos individualmente tragam resultados. Ele pode acelerar estas condições, viabilizar estas condições. O PMO tem várias funções, e uma delas é essa, uma das mais importantes. A gente vai passar um pouco mais de detalhes sobre isso daqui a pouco, nas próximas slides. Aqui também a formação tem como objetivo ajudá-los a definir qual é a melhor estratégia para a implantação do PMO. Tá? Uma estratégia que seja coerente com a estrutura e a cultura organizacional. Quais são os principais benefícios que esse PMO pode trazer individualmente para os projetos e coletivamente para que a empresa alcance, né, os resultados desejados, definidos lá nas diretrizes estratégicas da empresa. Em geral, quase toda empresa, independente do segmento, tem algumas diretrizes que são comuns. Aumentar o faturamento, reduzir custos operacionais, melhorar o market share da empresa, tá? Basicamente, estas diretrizes organizacionais, elas têm uma meta e, consequentemente, um prazo. Para que essas diretrizes organizacionais possam ser alcançadas, a empresa definiu um conjunto de projetos. Alguns deles, como eu disse antes, podem fazer parte do portfólio. E esse portfólio passa para a responsabilidade do PMO. Naturalmente, eu tenho que definir que estratégia
como é que eu vou implantar esse PMO e esse PMO, considerando a estrutura da organização e a cultura dessa organização, ele também possa ajudar a alcançar esses resultados. Os benefícios e os desafios que esse PMO tem ao ser implantado, tá bom? Quais são os benefícios para os projetos e para a organização? Quais são os principais desafios? A gente vai discutir um pouco mais na frente. E na formação com mais detalhes. Os principais desafios. Um deles é superar a questão que tem muito a ver com questão comportamental e a questão cultural, porque muitas das vezes um PMO ele é visto, ele pode ser visto pelos líderes das funções, se a sua empresa é funcional, se ela é matricial, como um concorrente, tá? Antes, o diretor ou o gestor de uma área tomava a decisão e tinha autonomia sobre recursos necessários para implantar o projeto. Quando um PMO entra dentro de uma estrutura organizacional, ele pode ser visto como um concorrente para esses diretores ou gestores. Aí você tem uma questão que pode ser um desafio para o líder do PMO, tá? Fazer com que esses diretores entendam que ele não está ali para competir com ele e nem para tirar dele ou dela nenhum poder, mas sim para contribuir para que os projetos sobre a alçada destas diretorias sejam conduzidos de tal forma que alcancem os resultados e os benefícios esperados. Aqui, bom, esses são os principais, né, pontos a serem discutidos na formação e a gente vai abordá-los, né, nesse workshop. Eu gostaria também, inclusive, de ouvi-los daqui a pouco sobre cada um desses pontos. O que eu percebo, eu faço, né, implanto, já tenho já uns 20 anos que eu trabalho especificamente com esse tema de gerenciamento de projetos. Tá? Antes disso, a minha qualificação, para quem não me conhece, não viu nenhuma apresentação minha, eu sou engenheira eletricista e fiz doutorado e um pós-doutorado, doutorado na Escócia e um pós-doutorado aqui na USP de São Paulo, né? E nesse doutorado eu foquei as áreas de reestruturação de empresas e modelagem de processos, visando melhoria de resultados. Na sequência, eu implantei alguns programas de qualidade, usando técnica, né, métodos do PDCA, falamos um pouco sobre Six Sigma e as ferramentas. Junto a isso, 2000, 2005, começou muita discussão do que é gerenciamento de projetos, qual o benefício do gerenciamento de projetos utilizando as boas práticas, né? Que na época se falava muito mais do PMI, hoje se fala do Prince 2, né? Se fala do Agile, né? Dos princípios ágeis, né? Do Scrum. E hoje, inclusive, já se desenhou, né, uma composição de todos eles, gerando o que a gente chama de híbrido, né, método híbrido, aproveitando um pouco do melhor de cada um dessas discussões sobre como melhor conduzir os seus projetos. Em 2005, eu comecei, então, a dar treinamentos, capacitações em gestão de projetos, tanto para MBAs aqui no Brasil. Em 2008, eu formei o primeiro MBA em gestão de projetos em Angola, por uma instituição brasileira que atuou em Angola, e conduzi até ano passado, 2 anos atrás, como coordenadora e professora, e aqui no Brasil para a Fundação Getúlio Vargas e para a USP. Em paralelo, eu tenho minha própria empresa, tá? Conduzo os meus projetos e também faço consultoria. Muito tem se discutido sobre isso, formação, implementação do método de gerenciamento de projetos e implantação de PMOs. No final desse slide, eu trago para vocês uma referência bibliográfica de um livro em que eu participei como coautora, e nesse livro eu escrevi um capítulo, que é Estratégia para a Implantação de PMOs. Tá? E outros 25 capítulos tratam de diferentes temas necessários, importantes de serem discutidos, ao empreender esse desafio, né, na sua empresa de implantar seu próprio PMO. Então, esse livro aborda todos os temas, como gestão de riscos,
gestão de conflitos, gestão dos stakeholders envolvidos nesse processo de implantação de um PMO. E o meu capítulo, como eu disse, especificamente, trata das estratégias para a implantação desse PMO. A gente percebe o que eu percebo ao longo desses anos de experiência, como professora, como consultora e como executiva. E a visão das pessoas acerca do papel de um PMO, né, um escritório de projetos em português, é um pouco diferente, varia um pouco. Daí, o que nós temos que fazer antes de iniciarmos uma formação? Nivelar todo mundo, né? Será que todos vocês, né, têm a mesma visão a respeito de qual é o papel de um PMO? Quais são os serviços que o PMO deveria oferecer para os líderes, os gestores dos projetos dentro da sua organização? O que se espera de um PMO? Como é que eu posso medir, Espera um minuto só, mensurar? um minuto só. Virgílio, tens o PMO. áudio ligado? Ok, já desligo. Ok. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, pode começar. O Virgílio tem o áudio ligado. Pode começar, formador. Quem? Eu? Eu ou quem? Não, a formadora pode começar. Era o Virgílio que tinha o áudio ligado. Ah, perdão. Tá bom. Meu áudio está mostrando aqui que está funcionando bem. Se vocês não estão me ouvindo, vocês me mandam aí uma mensagem. Nesse momento, eu não estou com a tela aberta para ver o rosto ou ver os nomes de vocês. Se vocês estão questionando alguma coisa, abre o áudio e me fala, não estou te escutando. Tá bom? Perdão, querido. Se vocês não estiverem me escutando, vocês abrem o áudio para me falar. Pessoal, então, primeiro eu preciso entender, nivelar todo mundo, né? Para entender qual é a sua visão. O que você entende de um PMO? Quais são as principais entregas de um PMO? Os principais desafios? O que vocês devem se atentar como pré-requisito para a implantação de um PMO? Sem conhecer esses pré-requisitos, a probabilidade do funcionamento do PMO a curto, médio e longo prazo correr bem, ela diminui. Então, eu preciso entender, saber se você... O áudio foi ligado. Então, acho que é o áudio para as pessoas que não estava ligado. Bom, eu preciso entender primeiro qual é a interpretação, qual é a visão de vocês acerca dos objetivos de um PMO, como implementá-lo, quais são os desafios, quais são os riscos. O que a gente Formadora, um percebe... minuto só. Tem alguém que tem o áudio ligado? Por favor, desligue só o áudio, faz favor. Virgílio, tens o áudio ligado? Já desliguei na minha barra. Miguel, você como hoster, você também tem como desligar o áudio das pessoas, tá? Vou fazer isso. Tá bom. Só nesse minuto, enquanto estou fazendo a apresentação. Bom, o que o escritório de projetos não é? Porque quando eu entro nas empresas também, quando eu vou dar cursos, o que a gente percebe, né? Quando a gente vai implantar um PMO, geralmente a gente faz entrevista com os principais líderes de cada área, os principais responsáveis que estão conduzindo projetos, para ouvir deles acerca do qual entender um pouquinho, a partir deles, da visão deles, qual é a maturidade em gestão da empresa. Se eles tiveram capacitações, se a empresa implantou algum tipo de metodologia de gerenciamento de projetos, se a empresa tem bons sistemas de registro de dados, um sistema de gestão de projetos que seja o mais popular, o mais simples, né? Como um MS Project. O que ela tem de ferramentas para ajudar esses gestores de projetos, líderes de projetos? Tá? Quais são os principais, qual a visão da diretoria e qual o suporte que os diretores dão aos líderes de projetos para que eles possam alcançar alcançar os resultados desejados? Como é que eles facilitam, né, a liberação dos recursos necessários para que esses projetos possam alcançar os recursos desejados? Então, em geral, eu faço entrevistas com esses principais líderes
E uma das coisas que a gente escuta, né, uma dos comentários feitos é, poxa, apareceu, né, mais uma estrutura para colocar mais um nível de burocracia aqui. Ou, esse pessoal do PMO, ele se acha o dono da verdade. Eles estão querendo implantar ferramentas, um método que não vai funcionar para a minha empresa de acordo com a cultura que eu tenho. Porque, às vezes, esses líderes de projeto, eles também têm, né, um jeito próprio de fazer. E como a empresa ela não adotou o método, ele adota o seu próprio. Então, é muito comum, quando uma estrutura nova entra dentro da empresa, que esses líderes que já conduziam seus projetos, eles comecem a questionar, poxa, é mais um para trazer uma série de ferramentas que não vai funcionar aqui, né? Aquela velha história, as coisas sempre foram, né, conduzidas dessa forma nessa empresa, o que esse PMO está trazendo não vai funcionar, tá? É mais um chato bisbilhotando, né, o gerente ou líder de projetos. É mais um para fazer inspeção. Já não me basta, né, as chefias acima de mim para inspecionar. É mais um centro burocrático. Esse PMO está trazendo planilhas para que eu preencha, mais burocracia. Às vezes isso esses são alguns. Mais uma onda. Vamos ficar quietinho aqui, porque essa onda vai passar e esse pessoal vai me deixar trabalhar do jeito que eu sempre trabalhei. Então, isso são comentários que às vezes a gente escuta aqui e ali, ou nas formações, ou nas implementações, né, dos programas, nas implementações dos próprios PMOs. Tudo que o escritório de projetos ou PMO não é isso. Mas para que eu saiba conduzir melhor ou bem o meu PMO, o meu escritório de projetos, eu preciso entender das necessidades de cada um dos líderes dos projetos que já vem trabalhando com seus projetos, cada um à sua maneira. Eu preciso ouvi-los, entendê-los, porque eu não posso trazer para dentro da empresa esta burocracia, que é o receio de todos eles. Tá? Não posso... eu tenho que trabalhar a questão da comunicação, de qual é o papel do PMO junto a todos os stakeholders, para que eles percebam que essa estrutura organizacional, que é esse PMO, veio para agregar e não para trazer mais uma burocracia. O que seria o PMO? Um elo entre o dono da empresa, a diretoria, que é o topo, né, a gerência executiva, e aqueles que estão conduzindo os projetos, tanto no nível tático quanto no nível operacional. Aqui em cima, então, na diretoria, né, o CEO, ele tem um pensamento acerca do futuro da empresa. E o que deve ser feito para que a empresa alcance as diretrizes estratégicas, eu citei algumas delas lá atrás. Diretrizes estratégicas muito comuns: aumentar o faturamento, melhorar a imagem da empresa diante do mercado, diversificar o produto, o portfólio de produtos. Estas podem ser algumas das diretrizes estratégicas, e esse é o pensamento no futuro destes líderes que estão lá no topo, tá? Para transformar esse pensamento no futuro em realidade, eu preciso definir quais são os projetos necessários para transformar aumentar o faturamento da empresa. Quais são os projetos necessários? Como é que eu vou transformar esse pensamento no futuro em realidade? Eu vou entregar esses projetos para os líderes de projetos, que são designados dentro de cada departamento. Se a sua empresa tem uma maturidade maior em gestão de projetos, ela designou gestores de projetos com uma qualificação que o permita analisar quais são os desafios necessários no tempo, avaliando os riscos, avaliando os recursos necessários, avaliando quais são os stakeholders que devem ser envolvidos para conduzir isto, que agora eu estou chamando de projeto, para alcançar, para transformar em realidade esse pensamento no futuro. Então, cada um desses líderes designados por cada um dos diretores de áreas fica responsável ali por um conjunto de projetos, tá? Que vai conversar, fazer
Porque os líderes de projetos, né, quem está conduzindo esses projetos são vários, podem ser vários dentro da estrutura organizacional. RH tem vários projetos, a área financeira tem projetos, a área de marketing tem projetos, a área da operação tem projetos, aquela área que gera produtos que trazem faturamento para a empresa, geralmente a operação, que tem a ver com core business, traz projetos. Às vezes eu tenho projetos que são demandados por um órgão regulatório, por vários órgãos regulatórios, para me adequar ambientalmente, né? ou me adequar em estrutura, segurança e saúde. São projetos também. E esses projetos são conduzidos por várias pessoas que nós denominamos gestores, líderes. São vários. Eu preciso de uma ponte para ligar estes projetos e como estão sendo conduzidos com os executivos. O que seria essa ponte? O que seria a ponte mais adequada? Seria, então, o que nós chamamos de PMO, que é essa estrutura organizacional que pode ajudar na compreensão dos executivos acerca das necessidades do tático e operacional, necessidades de recursos para que eles possam transformar em realidade aquilo que vai ajudá-los a alcançar as diretrizes estratégicas, tá? Mas para que esse PMO possa fazer um bom trabalho, intermediando as necessidades da base com a visão do estratégico, eu preciso entender qual é a maturidade da minha organização, qual é a maturidade em gestão de projetos de cada um dos líderes e dos stakeholders que estão mais próximos dessas lideranças e vão ajudar na condução desses projetos, e até me preocupar com a maturidade em gestão de projetos dos fornecedores, que são os stakeholders externos. Porque se eles não têm maturidade suficiente para acompanhar o meu método, o meu jeito de trabalhar, os fornecedores vão me atrapalhar. Vão colocar restrições, dificuldades para que os meus projetos sejam conduzidos da forma com que nós traçamos a estratégia traçada pelo PMO junto aos líderes de projetos. Então, os fornecedores também externos têm que ser avaliados acerca da sua maturidade em gestão, até para que a gente possa ajudá-los a alcançar a maturidade que nós precisamos. Então, capacitar fornecedores é uma discussão a ser feita também, tá? Internamente, porque é um conjunto, tem que trabalhar alinhado, azeitado, é uma palavra que a gente usa muito aqui, para que a gente possa entregar os resultados. E aí existem ferramentas, e nessa formação, o que eu vou trazer para vocês é uma ferramenta, existem várias, eu vou trazer uma que eu mais utilizo também nos meus projetos, que é uma ferramenta de medição da maturidade do Darcy Prado, tá? E aí é um conjunto de perguntas dentro de várias dimensões, dimensão humana, comportamental, capacitação, dimensão tecnológica, quais são as ferramentas que vocês têm nas empresas para conduzir esses projetos, TI, né? Dimensão metodológica, qual a metodologia que vocês usam? Essa metodologia é comum para todos os líderes em todas as áreas ou cada um tem a sua? Qual é o papel do PMO em tentar padronizar essa metodologia? Tá? Então, a depender, qual é a visão da diretoria, do executivo, acerca das necessidades dos projetos, dos líderes dos projetos, qual é o apoio, qual é o suporte que eles dão? É cada um por si, eu defini o que fazer, agora daí para frente é cada um por si e Deus por todos, ou esse estratégico dá suporte, ele acompanha? Qual é a estratégia que existe nesse sentido? Então, depender das respostas que são dadas, e essa ferramenta que eu vou levar para o curso de vocês vai me ajudar a mensurar, porque daí, uma vez respondido cada item desse questionário, eu vou mensurar... Perdão, pessoal, está muito seco, então às vezes eu até falha a garganta aqui. Está quente e seco aqui no Brasil. Então, eu vou mensurar por meio desse questionário, e que uma vez respondidos, eu vou entregar o questionário para vocês, vocês vão levar para as empresas de vocês, trazer pelo menos umas 5, 6 respostas,
Eu vou usar a ferramenta aqui e vou trazer gráficos que vão medir a maturidade, ou nos níveis 2, que é a maturidade mais básica em gestão de projetos. Eu já ouvi falar sobre gerenciamento de projetos, mas eu faço gestão à minha maneira. Eu não tenho ferramentas para fazer o arquivo de todos os registros necessários acerca do projeto, do status do projeto. Eu não tenho ferramentas de gestão de projetos. Eu nunca fiz um cronograma antes de iniciar um projeto. Nível de maturidade 2. E aí, dependendo das respostas, vocês vão para o nível de maturidade 3, 4 ou 5. Olha, pessoal, já passei por várias empresas. E é muito difícil chegar numa empresa que... Eu não posso nem dizer a empresa como um todo. Às vezes, um departamento tem um nível de maturidade mais alto que o outro. Em geral, TI, as áreas de operação, têm níveis de maturidade maior, porque eles lidam com mais projetos, tá? Outros departamentos não têm tanto nível de maturidade. Então, a gente trabalha também considerando que eu não vou fazer maturidade da empresa. É muito difícil falar maturidade da empresa tem nível 3 ou nível 2. É a maturidade do departamento, que às vezes é um pouco maior ou um pouco menor. A depender do meu objetivo daí eu vou falar da tipologia do PMO, do tipo de PMO analisado como mais adequado em função da maturidade, tá? Eu vou trabalhar questões de forma diferente em diferentes departamentos, já que eu entendo que diferentes departamentos podem ter maturidades diferentes, tá? Mas antes de implementar um PMO, antes de definir o tipo de PMO mais adequado para o contexto, para a cultura, para a minha estrutura organizacional, eu preciso identificar qual o nível de maturidade, área por área, tá? Se o PMO for um PMO que vai ser colocado lá no nível estratégico, ou só do departamento, se esse PMO for colocado no nível do departamento, tá? Então, o próximo passo, uma vez entendido que pré-requisito para a implementação de escritório de projetos é entender acerca do nível de maturidade das áreas, das pessoas, né, envolvidas com os projetos que serão conduzidos, eu vou escolher o tipo de PMO mais adequado. Então, aqui, se vocês observarem esse gráfico, vocês vão ver que na estrutura organizacional, nível estratégico, eu tenho CMO, CEO, CIO e os diversos, né, gestores de nível estratégico. E aqui na decomposição, em geral, eu tenho superintendentes ou diretorias. Cada empresa, né, define um organograma com uma linguagem diferente, com uma divisão, subdivisão de poder diferente. Supondo que aqui eu tenha o presidente, e nesse nível de baixo eu tenho diretoria, e no outro nível eu tenho gestão. Aqui eu posso posicionar o PMO, N3, pessoal, no nível 3. Eu posso posicionar o PMO tanto aqui logo abaixo do CEO, ou seja, essa linha pontilhada diz que esse PMO responde diretamente ao CEO. CEO, em geral, não tem interesse direto sobre um projeto de melhoria de infraestrutura do departamento da operação, ou melhoria, fazer um projeto de upgrade de um software, de um ERP. Às vezes ele tem interesse direto nesse tipo de projeto, mas ele tem interesse naqueles projetos que vão gerar recursos, que vão gerar receita para a organização. São os projetos relacionados aos produtos e aos serviços que têm a ver com o core business da sua empresa. Esse PMO no nível 3, respondendo diretamente ao CEO, em geral, é responsável por 3, 4, 6 projetos que são classificados como projetos estratégicos, tá? Esse é um tipo de PMO. O outro tipo do PMO, também no nível 3, ele pode estar aqui, ó, está vendo a linha pontilhada na linha do TI, na linha da operação? Esse PMO, nesse nível, ele vai assumir o status de uma diretoria. Aqui em cima, ele pode assumir o status de uma assessoria do CEO. Aqui, nessa linha pontilhada de baixo, ele pode assumir o status de uma diretoria. Mas eu também posso posicionar o PMO aqui no nível 2.
ele pode, na sequência, eu posso tratar como gerências, banco de dados, desenvolvimento, suporte, eu posso tratar como diferentes gerências do departamento de TI, e esse PMO, nesse nível, ele pode assumir, né, o status de uma gerência e conduzir ou ajudar os outros gestores do BD, do desenvolvimento e do suporte, na condução dos projetos deles, nesse nível. Ou o PMO, aqui, nível 1, ele pode responder diretamente ao gestor. Posso criar um PMO para desenvolvimento, posso criar um PMO para banco de dados, posso criar um PMO para suporte aos usuários de todas as áreas da empresa. A depender do tamanho da sua organização, se a sua empresa tem 1.000 usuários, subdivididos em diferentes departamentos, imagine a quantidade de trabalho e de projetos que essa área de suporte tem e a quantos usuários ela responde. Então, às vezes, é conveniente colocar subordinado a essa gestão, suporte, um PMO. Então, o PMO ele pode se posicionar em diferentes pontos da organização e pode responder, tá? A diferentes figuras, seja ele no nível estratégico, tático ou operacional. Cada gestão, cada subdivisão, seja no nível de diretoria, de gestão, vai criar o seu projeto, seus projetos necessários para alcançar algum resultado. Em geral, resultados para alcançar diretrizes estratégicas. Aí eu componho meu portfólio de projetos, tá? A depender da maturidade destes gestores que estão conduzindo os projetos estratégicos, a depender da maturidade do PMO, a depender da maturidade das diretorias e das áreas de gestão, a depender da maturidade em gerenciamento de projetos do próprio líder de projetos, eu vou definir aqui no cantinho direito, aqui no slide, o menu de serviços para esses PMOs. E esse menu de serviços pode ser composto por uma lista de serviços, por serviços básicos de apoio à gestão de projetos, como, por exemplo, serviço básico. Eu vou fornecer planilhas com informações básicas que os gestores de projetos têm que preencher acerca do escopo do projeto, dos riscos do projeto, os principais envolvidos no projeto, da comunicação, como será feita, o plano de comunicação entre todos os stakeholders do projeto. O PMO pode fornecer esse serviço, que é entregar essas planilhinhas prontas, tá? Ou pode fornecer serviços, né, relacionados com recursos humanos. Pode ser que esse PMO ajude na contratação de recursos necessários para conduzir os projetos. Ele ajude na capacitação ou serviços especializados, como, por exemplo, auditoria de projetos, tá? Então, feito a análise de maturidade, definido o tipo de PMO e onde ele vai se posicionar, tá? Eu diria, tá, que em linhas gerais, um PMO ele vai funcionar como um guardião da metodologia de gerenciamento de projetos, programa e portfólio. Ele quem vai padronizar e fazer com que todos os líderes nos diferentes níveis eles conduzam, né, o projeto de acordo com o padrão minimamente necessário para que o executivo, o corpo executivo, possa ler os reports, né, e encontrar as informações de uma maneira mais organizada, mais estruturada, para assim dar suporte para que ele tome as decisões. Continuo com o projeto, aborto o projeto, invisto mais no projeto, tá? Quais decisões esses executivos vão tomar com essas informações um pouco mais estruturadas? Ser o guardião do PMO é uma das funções importantes. 5 principais erros e acertos, já terminando a apresentação. Erros. Achar que implementar um PMO é instalar um software de gestão de projetos. Não buscar apoio da alta administração, tá? E o pior, é a alta administração querer implantar um PMO e não apoiar quem está implantando. Outro erro, criar um ambiente de fiscalização e não de colaboração. Se as pessoas te perceberem como mais um fiscal, a probabilidade delas tentarem fazer com que
o PMO não der certo, né, é grande. Seguir a moda do todo mundo está fazendo, ou seja, se eu quiser acompanhar o que está todo mundo fazendo e trazer uma estrutura do PMO só para replicar aquilo que já está sendo feito. Querer implementar a solução em todas as áreas. Então, eu tenho que entender qual é a maturidade, desenhar uma estratégia de implantação desse PMO e por onde eu vou começar, onde eu vou implantar primeiro esse PMO, porque ele vai servir como referência para que os outros PMOs possam ser implantados na empresa, se é que vocês entendam que é necessário, que é importante, que vai contribuir outros PMOs, ou para fazer com que as pessoas, os outros stakeholders, colaborem com esse primeiro PMO que está sendo implantado. Então, eu preciso entender, tá, onde começar. O que eu devo fazer quando eu vou implantar um PMO? O que é pré-requisito? Investir na mudança da cultura. Criar um ambiente de colaboração. E, em geral, facilita muito se eu implantar aqueles sistemas de gestão integrados, tá? Para me ajudar na colaboração de informações, na troca de informações, onde todo mundo visualiza o que está sendo feito, tá certo? Existem aí ferramentas automatizadas, né, para fazer Kanbans, que todos visualizam o que está sendo feito, quem é o predecessor de qual atividade, quem é o sucessor de qual atividade, onde está parada a informação. E aí existem no mercado vários recursos que podem nos ajudar nesse sentido. Criar um padrão de trabalho de modo democrático, sem engessar, sem criar burocracia, buscar alinhar estrategicamente os projetos e romper com o paradigma do imediatismo. Aí serve o planejamento, o cronograma, a priorização, tá? Porque fala, é para ontem que tem que ser feito, quem não faz planejamento. Feito o planejamento, eu defino prioridades e coloco dentro da organização aqueles projetos prioritários para alcançar as diretrizes estratégicas, sabendo que eu tenho como fornecer recursos mínimos necessários para que esses resultados sejam alcançados, certo? Em linhas gerais, pessoal, essas são as principais funções. Benefícios para o gerente de projetos. Referência consistente para práticas da gerência de projetos. Benefícios para a alta administração. Controle e monitoramento do portfólio. Benefícios para o cliente. Garantia da qualidade, padronização. Para a organização como um todo, gestão da propriedade intelectual, já que eu tenho, por meio do PMO, como registrar tudo o que foi feito. E melhoria contínua da performance, já que o PMO visualiza o que todos os projetos alcançaram, o status de cada um deles, quem fez melhor, usar essas informações como benchmarking, né, para melhorar a performance e garantir a melhoria contínua de todos eles. Aqui o que nós dizemos que são 3 regras básicas para implementar um PMO. É preciso total apoio da alta direção, regra básica 1. Regra básica 2, é preciso total apoio da alta direção. Regra básica 3, é preciso total apoio da alta direção. Aí são os livros, esse é o que eu mencionei, Escritório de Projetos, Programas e Portfólio. Aqui eu tenho escrito aquele capítulo que eu também mencionei, que é sobre estratégia para a implantação de um PMO. São outros 25 capítulos, cada um deles com um tema específico, com uma disciplina específica necessária de ser conhecida, compreendida, para que nós possamos melhor ou implantar um PMO com uma probabilidade maior de sucesso. Pessoal, aqui eu vou interromper a apresentação. E já gostaria de ouvi-los um pouquinho. Eu tenho aí, infelizmente, a gente começou um pouco atrasado, eu também me estendi um pouco, mas